Está no ar o programa TV Uniceub e hoje vamos falar de xenofobia, pesquisa, arquitetura e decoração. Em estúdio, uma conversa sobre a nova campanha mundial da Igreja Católica a favor da migração e do refúgio. No campus, o maior evento de ensino, pesquisa e extensão do ano. E para fechar, um passeio pela Casa Cor com as melhores tendências de 2017. O programa TV Uniceub está começando agora. Para quem adora arquitetura e decoração, a Casa Cor é um momento muito esperado. A cada ano são lançadas novas tendências, sugestões que movimentam o mercado e a criatividade de quem quer a sua casa linda. A TV Uniceub foi à amostra deste ano aqui em Brasília. Na primeira parte do nosso passeio, nós conversamos com o professor Ayrton Costa, que selecionou alguns dos estandes mais interessantes. Vamos visitar? O tema da Casa Cor esse ano ele tem a ver com minimalismo, né? Com essencial, né? Com que as pessoas usam o mínimo para se viver bem, porque a vida está ficando muito mais complicada, o tempo está sendo muito mais corrido ultimamente, então não dá para ter mais espaços com grandes aglomerações de coisas. Então a gente pode ver hoje que tem espaços mais limpos, né? Outros nem tanto, mas a tendência, se a gente pode falar de tendência, é essa eliminação do excesso. Professor, o que a gente pode ver em termos de tendência de material para esse ano de 2017? O que eu vi nos espaços que eu visitei há pouco tempo é essa limpeza, né, de cores até, e o uso de madeira certificada. Com relação a cores, a própria ambiência total do espaço, a gente sempre, ultimamente, está tendo esse uso de cores mais neutras para que o objeto que está sendo usado no ambiente é que seja destacado. Ayrton, esse é um espaço chamado Ateliê Domingo. Ele é um espaço de criativos e tem peças muito originais, muito interessantes para todo lado, não é isso? Isso. O interessante desse espaço é que ele é feito por designers e arquitetos de Brasília. E eles têm uma criação muito peculiar, assim, sempre relativa a alguma coisa com Brasília. Algumas peças são super bacanas, né? Como, por exemplo, essa grande divisória que parece uma escama de peixe enorme passando pela sala. O desenho passa a ser quase escultural, né? Ele deixa de ser uma coisa bidimensional, simplesmente como estampa ou como design de superfície, e passa a ter profundidade, passa a ter uma relação 3D com o espaço, né? Ayrton, a gente aproveita para passear agora pelo estande do arquiteto goiano Léo Romano, que aproveita a amostra para exibir a beleza do mobiliário brasileiro e fazer uma leve crítica social, não é? Isso, ele tem sempre isso, essa questão de ser um projeto conceito, né? Mas dessa vez ele está trazendo algumas peças importantes do mobiliário brasileiro, que são peças do Sérgio Rodrigues, do Jorge Salzupin, entre outros, e sempre com essa questão do mínimo, né? Do espaço mínimo, mostrando realmente mais o produto do que o espaço em si sendo elaborado. Aqui na casa de banho, Ayrton, o Estúdio Pipa trouxe a ideia de que você, me parece, que o momento do banho é um momento, não é o momento do banho, é o momento da lavação. Você se lava de tudo, se limpa de tudo, se espiritualiza, inclusive por conta das fotos e tudo mais, né? Tem uma referência da religião hindu e o próprio espaço, me parece que ele remete a um momento consigo, né? Mais introspectivo, de refletir sobre as próprias ideias. Engraçado como o espaço pode trazer isso, né? Essa foi a mesma impressão que eu tive, eu achei exatamente isso. É como se o banho fosse um ritual de purificação, né? Uma limpeza espiritual. E aí não tem muitos elementos, tem o básico, que é a banheira e algumas peças,
Mas eu senti exatamente isso, como se o conceito fosse esse, como se o banho fosse um momento de limpeza, de pacificação interior, alguma coisa assim. Gostou? No último bloco do programa, nós voltamos a passear pela Casa Cor, desta vez conversando com profissionais de verdade formados pelo UniCeub que estão mostrando os seus projetos. Não perca! Agora é para quem é apaixonado por conhecimento. Esta semana, o UniCeub promoveu o 15º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foram mais de 200 oportunidades em todas as áreas do conhecimento, unindo a academia e a comunidade. Foram atividades e palestras que você confere agora. Nessa 15ª edição, a gente se encontra num momento de comemoração do UniCeub, próximo aos 50 anos, e nesse sentido a gente também comemora os 20 anos de criação do Centro Universitário. Além disso, a gente tem todas as atividades que são desenvolvidas no UniCeub ao longo do ano e são apresentadas para que a comunidade interna tenha conhecimento do que é desenvolvido e se envolva mais com as propostas institucionais. Além disso, hoje nós temos também uma conferência de abertura que trata dessas inovações, do ser humano 6.0, como eles dizem. O senhor André Gomide e o senhor Luiz Freitas serão nossos conferencistas e abordarão esses temas. Esse congresso é uma festa acadêmica, é uma grande celebração da instituição que mostra para a comunidade interna e externa seus projetos, seus trabalhos, seus resultados. Então eu considero um grande marco, um grande dia hoje. Eu penso que essa palestra inicial, né, com as cidades inteligentes e tantas outras, nós temos aproximadamente 200 eventos e eu acredito que tem para todos os gostos, para todos os perfis, aqueles que quiserem realmente aprofundar em algum assunto, nós temos essa possibilidade nesse evento. Hoje nós vamos falar sobre as cidades inteligentes humanas, como é que vai ser o futuro do trabalho, como é que vai ser o futuro da sociedade com as novas tecnologias, o novo caminho do século XXI. E vamos falar também um pouquinho sobre o ser humano do futuro, né, o chamado ser humano 6.0. Então é uma palestra que a gente faz em conjunto, eu, junto com o Luiz Fernando Freitas, e no final tem uma surpresa, que a gente faz uma meditação chamada Meditação dos Corações Gêmeos. Esse modelo de palestra está sendo feito hoje pelo Tony Robbins e pelo Stephen Cole, na NASA, na Google, na Microsoft, e a gente está trazendo pela primeira vez para o Brasil, inaugurando isso aqui no CEUB. Professor, mais do que um profissional do futuro, o senhor acha que hoje em dia o jovem tem que focar em se formar como ser humano do futuro? Olha, é inevitável, porque cada vez mais nós temos percebido a preocupação da juventude em se organizar de forma colaborativa e em rede. Se nós pensarmos nessa disposição dos jovens em buscar essa interação constante, nós temos que pensar que a qualidade dessa interação passa pela percepção que o ser humano tem em termos de valores. E quanto mais ele puder desenvolver a sua potencialidade em busca de situações que favoreça o bem-estar e a autoestima, ele vai comunicar dentro da rede com os seus pares ou dentro do trabalho de forma colaborativa como um cidadão consciente da sua responsabilidade dentro da sociedade. E no próximo bloco, a mais nova campanha mundial da Igreja Católica contra a xenofobia, a favor dos migrantes e refugiados pelo mundo. Quer saber mais? Nós voltamos no próximo bloco.
Há poucos dias, o Cristo Redentor se tornou o símbolo máximo de uma campanha mundial lançada pelo Papa Francisco. A campanha Compartilhe a Viagem é uma iniciativa da Igreja no sentido de acabar com as ondas de xenofobia pelo mundo e promover o respeito e o acolhimento a migrantes e refugiados. Quem conversa com o professor Henrique Moreira sobre o assunto é o representante da Caritas no Brasil, Luiz Cláudio Mandella. O mundo tem atualmente cerca de 230 milhões de pessoas que vivem fora dos seus países de origem. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, só no primeiro semestre de 2016, mais de 3 milhões de pessoas foram forçadas a sair de seus locais de residência devido a conflitos ou a perseguições. Desse total, 1.500.000 são refugiados ou solicitantes de refúgio. Para chamar a atenção das pessoas sobre essa verdadeira tragédia, a Caritas brasileira está promovendo uma campanha mundial buscando sensibilizar autoridades, governos e a sociedade em geral sobre as condições em que vivem esses refugiados. Para falar sobre o assunto, convidamos o diretor executivo nacional da Caritas brasileira, Luiz Cláudio Lopes da Silva. Luiz Cláudio, obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo conosco. É um prazer para nós também. Posso chamar de Mandella, já que é assim que as pessoas te chamam normalmente. Com certeza. Sim. Ok. Mandella, é uma verdadeira tragédia, né? O que a Caritas então está fazendo, o que vocês estão buscando com essa campanha? Então, o Papa Francisco, ele nos solicitou na última Assembleia Geral da Caritas Internacional em 2015, que na nossa próxima campanha, né, a cada 2 anos a Caritas Internacional faz uma campanha mundial, a última foi sobre a fome e a miséria, que a gente se atentasse ao tema dos migrantes e dos refugiados. Então, atendendo a um pedido tão importante, a Caritas está promovendo uma campanha que ela prevê e ela quer fazer um chamado ao acolhimento. O grande sentido dessa campanha é de sensibilizar a humanidade, sensibilizar as pessoas para essa tragédia, como o professor já falou, dessa realidade dos migrantes e refugiados. São praticamente populações imensas que estão se deslocando de países entre países, e esse deslocamento nem sempre, na grande maioria das vezes, não traz uma boa qualidade de vida, afinal de contas as pessoas estão saindo dos seus lugares, deixando suas vidas, suas culturas, para buscar... Abandonando tudo. E buscar salvar vidas, né? Esse é o principal sentido. Aqui no Brasil, o que está muito próximo de nós é a questão dos venezuelanos, né? Os refugiados venezuelanos que têm buscado abrigo no Brasil por conta das dificuldades políticas e econômicas que acontecem na Venezuela. A Caritas brasileira trabalha junto a esses refugiados lá no norte, em Roraima? Que tipo de apoio eles têm de vocês? Sim, nós temos trabalhado lá, tanto em Pacaraima como em Boa Vista e também em Manaus. Essa é uma problemática recente, né, do caso dos venezuelanos. A nossa primeira grande experiência com um volume tão grande de imigrantes foi o caso dos haitianos, com o terremoto de 2010. E agora, recentemente, com a problemática dos venezuelanos, nós temos buscado trabalhar esse processo de reinserção social. O Estado brasileiro ainda não estava, assim como toda a sociedade brasileira, não estava preparada para essa problemática, né? Os ministérios, os organismos públicos, a própria Polícia Federal, é um número muito grande de pedidos de certificados para entrar no Brasil. Então, nós temos tentado tanto ajudar de forma imediata com alimentação. Pois é, eu te ia perguntar isso. Qual é o maior problema? O que esses refugiados, o que eles mais precisam de imediato, de material mesmo? As pessoas chegam sem nenhuma condição, muitas vezes sem nenhum recurso. O que tinham custearam a sua chegada aqui, né, através de ônibus, barco, alguma coisa. Então eles precisam de imediato de remédio, alimentação. Muitos chegam sem as roupas, perdem as roupas no decorrer da viagem, e também o auxílio na construção da sua possibilidade de manutenção aqui no Brasil, que é o certificado junto aos órgãos. Para que eles possam trabalhar. Para que eles possam trabalhar e possam ter uma vida. E a língua portuguesa,
às vezes é um empecilho para eles, né? Esse Vocês fazem alguma coisa nesse Esse é o sentido? principal trabalho que a Caritas, inclusive, foi o que iniciou a nossa ação no Rio de Janeiro, tá fazendo 40 anos que a Caritas da Arquidiocese do Rio tem trabalhado com migrantes e refugiados, e essa é uma das primeiras ações que a gente busca desenvolver com voluntários e voluntárias, que é concurso de língua. O Papa, há pouco tempo, falou sobre a necessidade do mundo abraçar essas pessoas, né? De promover um encontro. Mas a desigualdade, a gente percebe que o crescimento da desigualdade no mundo inteiro, até mesmo nos países desenvolvidos, né? Isso tem prejudicado essa coisa do desencontro, né? Desse encontro que não se dá. Como é que a Caritas trabalha essa questão? Como é que é possível vencer essas dificuldades? Tem uma questão que é muito falada, mas me preocupa porque, e a campanha quer ajudar nisso, que é a falta de informação sobre a realidade dessas pessoas. Tem muitos migrantes que vêm aqui com uma formação profissional, técnica muito boa. Inclusive, eles podem contribuir com a sociedade brasileira, contribuir com o desenvolvimento brasileiro. Então, essa questão que está muito relacionada com a disputa de emprego, com a disputa econômica, com a disputa social, creio que ela não existe e, na verdade, esses migrantes refugiados, eles podem sim contribuir com o desenvolvimento do país, e especialmente do ponto de vista econômico. Você diria que, então, é uma invisibilidade, né? A sociedade brasileira ainda não percebeu, ou seja, é como se eles fossem invisíveis. Essa é a grande questão e é o grande chamado da campanha mundial. É que as pessoas possam acolher, né? A ideia nossa, no decorrer desses 2 anos, é construir informações, trazer à tona da sociedade brasileira a história de vida desses migrantes, desses refugiados, e a partir daí que as pessoas possam se inserir, tanto de forma individual como de forma coletiva, nas suas comunidades locais, no trabalho, para que elas possam contribuir com o acolhimento dessas pessoas. Mandela, rapidamente, como é que as pessoas então podem participar e ajudar a Caritas nessa campanha? Elas podem entrar no nosso site, o www.caritas.org.br, e também no nosso Facebook, através da nossa página. Ok. Muito obrigado por sua presença, foi um prazer tê-lo conosco. Espero contar com você aqui em outras ocasiões e ajudar esse trabalho que vocês fazem. Desejo sucesso na campanha. Muito obrigado. A edição do Estúdio Uniceub dessa semana termina aqui. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco tem mais arquitetura e decoração na Casa Cor Brasília. Não saia daí, a gente volta já. Nós fomos à Casa Cor este ano para conversar com 4 arquitetos formados pelo Uniceub sobre seus mais novos projetos. Com vocês agora, as mais novas tendências e soluções criativas para 2017. De onde surgiu a ideia para montar o café dessa forma como você montou aqui no Casa Cor? Primeiramente, a gente surgiu a ideia da conexão São Paulo-Brasília. Então, a gente trouxe umas perspectivas de São Paulo, que a gente pode ver aqui nesse espaço, onde tem essa mesona, que a gente está sendo um espaço, uma grande revelação para a gente, porque as pessoas estão socializando, e a gente quer isso, que as pessoas venham, se socializem, conversem. Na parte Brasília, a gente quis trazer um living, uma coisa mais intimista, coisa cara de casa, que é bem brasiliense, né? O brasiliense gosta daquele lounge, daquela compor, né? Então a gente quis compor. As cores neutras estão sendo muito usadas esse ano. Parece que elas te dão mais liberdade para você trabalhar os objetos decorativos, né? Eu acho que essa é o interessante, é você usar coisas neutras e pontuar com alguns acessórios para trazer o toque acolhedor, né? E é uma das grandes referências nos nossos projetos, são umas coisas mais claras, neutras, apesar do cimentício ser um pouco mais impactante, porém ele não sobressai se ele não estiver composto com toda essa elaboração que a gente trouxe. E o bronze, essa mesa aqui está sendo um sucesso, todo mundo chega, fica louco com esses abacaxis e são coisas simples, né? São sementinhas de café que a gente quis também trazer. É o metal que aquece, exatamente. Né? E ele dá um brilho, bronze. né? A gente destacou, por isso que ele escora no eixo da iluminação.
Então, assim, a gente pode conferir também na mostra, que também está super em alta, que é o bronze e o dourado. Amanda, o seu projeto de adega é simples e elegante e a gente sabe que ele tem conquistado quem passa por aqui, né? A ideia era justamente essa, eu tinha um pilar bem na entrada do ambiente. Bem na passagem. Bem na passagem. E aí eu tomei partido disso e fiz uma adega toda em tubos dourados. Amanda, de onde surgiu a ideia de fazer a adega com os materiais que você utilizou? Bom, na verdade foi um desafio, porque a gente queria fazer uma adega bem leve e bem bonita, assim, porque fica bem na entrada do ambiente. Então a gente resolveu usar os tubos metálicos, que são justamente uma estrutura mais leve, então a gente pode pintar, então a gente trouxe o metalizado, que está super em alta. A gente trabalhou todo o ambiente em tons de cinza, que também está super em alta, cinza é a cor da década. E para arrematar, a gente trouxe bastante madeira para deixar o ambiente bem aconchegante, né? Júlia, você já participa do Casa Cor desde 2013 e esse ano resolveu trazer um ambiente múltiplo, né? São vários espaços, num espaço grande só, né? Explica pra gente como é que foi a concepção desse projeto. A concepção desse projeto partiu do seguinte pressuposto. Aqui é o espaço da revista GPS, se chama GPS Point. Então, assim, em todas as semanas da Casa Cor vão ter diversos eventos. Então, a gente quis conciliar, é um espaço para lazer, para receber convidados, para beber um bom vinho, ver um filme, cozinhar. O nosso conceito de tudo é um projeto que remeta à natureza. Então a gente adotou acabamentos em madeira, piso em madeira, a gente fez um jardim vertical, porque muita gente também não tem muito acesso a jardim, e dá esse respiro, assim, né? Sem perder a sofisticação. Inclusive, a gente fez um painel de madeira, que ele tem... Esse painel tá muito interessante, porque ele é todo orgânico, né? Exatamente, ele tem todo esse visual orgânico e é muito interessante ver as pessoas chegando aqui, cada pessoa tem uma percepção. É um casulo, porque ele dá um aconchego, porque ele vai do teto, desce, então você chega, senta no sofá, você quer estar ali, né? É aconchegante demais. E ele ajuda na acústica da sala de vídeo, porque a sala é algo especial, não dá vontade de sair dali, né? Ele tem os dois lados. O lado que é totalmente funcional, que ele ajuda, tem todo um tratamento acústico para o home theater, então ele realmente funciona. E o outro lado que, para mim, é o melhor e que tem mais se sobressaído, assim, é impressionante como as pessoas estão gostando, que é o lado que a gente está chamando de escultural. Arnaldo, como se dá a sua participação no Casa Cor desse ano? Você foi ex-aluno do CEUP e está aqui mais uma vez mostrando o seu trabalho, né? Exatamente, eu sou ex-aluno do CEUP, sou apaixonado pela instituição. E esse ano estou aqui na Casa Cor, é a minha quarta participação, mas com a configuração atual do escritório, é a primeira, como MAI. E a gente trouxe um espaço, que é o Espaço Natuzzi, com móveis italianos, uma pegada mais sóbria, tons mais escuros, remetendo ao espaço de uma casa, onde você possa receber amigos. E a gente trouxe esse conceito de Drinks and Music, né, para o espaço. O que a gente fez? Toda casa antigamente tinha um bar, né? Você chega em casas, às vezes, com projetos mais antigos, tem sempre um bar num cantinho. E todo mundo faz muito espaço gourmet em Casa Cor, e a gente queria fazer uma coisa diferente. Então surgiu a ideia exatamente de trazer o conceito dos bares que existiam nas casas de antigamente, e a gente fez uma coisa com uma proporção muito maior. Então a gente tem um bar, né, com uma escala muito maior. Num bar, o que é o foco do bar? É a bebida. Então a gente resolveu fazer com isso, trazer a iluminação para a bebida.
É claro que aqui a gente está com uma decoração mais pontual, são garrafas variadas, taças, copos, peças mais requintadas mesmo, e a gente resolveu iluminá-las por baixo, porque elas são o foco do espaço, do bar em si. E a gente resolveu fazer isso. Além do que a noite e a bebida combinam com uma iluminação muito especial, né? Exatamente. Toda a iluminação do nosso ambiente é iluminação pontual, para trazer um aconchego, né? Aquela coisa de você entrar num espaço e não querer sair, querer ficar, querer permanecer, querer pedir um drink, ouvir uma música, assistir um filme. A ideia era essa. Então, gostou de visitar a Casa Cor com a gente? Se você quiser rever esta reportagem e tantas outras, é só entrar nas nossas redes sociais. Todas as segundas-feiras nós disponibilizamos todo o material, todas as entrevistas na íntegra no YouTube e no Facebook. Para você um ótimo final de semana e até o próximo domingo. Até lá!